Pois bem, amigos, amados irmãos em Cristo, quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. E para aqueles que ainda não reconheceu esse grande amor, com uma boa noite de salvação para você. Ou boa tarde, ou bom dia. Estamos aqui juntamente com esse casal abençoadíssimo por Deus e muito querido por todos nós, né? Em especial membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Projeto E Vivo. Iremos aqui, de uma certa forma, participar, né, de uma grande experiência na qual será relatada pela nossa querida irmã Michele. E eu sei que vai servir como uma grande lição e aprendizado para todos nós. Então, te pedimos que você participe também conosco desse processo de perguntas e resposta relacionada ao testemunho da irmã Michele. Irmã Michele, a senhora está pronta? Sim. Aqui é a nossa irmã Michele. Dá um alô também ao nosso irmão Silvio. Né? Vamos lá, então? Sim, vamos lá. Antes de começar, não quero deixar a irmã tensa, não. Antes de nós começarmos, queremos pedir aos telespectadores que, ao assistir, de preferência agora, se possível for, já se inscrever no nosso canal. Vai lá no YouTube, o link, tá bom? Das nossas redes sociais estarão aqui embaixo ou aqui em cima, não sei, ok? Facebook, Instagram e YouTube, onde estará esse conteúdo por inteiro, ok? Dá uma ajuda e nós agradecemos desde já. Vamos lá. Mas, Michele, eu vou fazer esses processos de perguntas em duas partes, né? Eu chamei a primeira parte de perguntas motivacional, para deixar a senhora bem tranquila, bem relaxada, para quando chegar na segunda parte, que são elas, né, a irmã ficar à vontade. Então, vamos lá. Diga para os nossos telespectadores, irmã Michele, o nome inteiro e, se possível, a idade. Qual o nome da senhora inteiro no certidão? Michele Ferreira de Holanda. A minha idade é 37 anos. Gente, muito nova, tá? E apesar de muito jovem, né, vocês vão poder perceber aqui o quanto ela lutou nessa vida e vocês vão ver a vitória aqui no final. Irmã Michele, uma pergunta básica, tá bom? A senhora nasceu no berço cristão ou não? Não. A senhora não nasceu, né? Então, qual foi a idade que a senhora reconheceu esse Jesus tão maravilhoso? Qual é a faixa etária de idade? Na infância, na sua adolescência, na sua juventude, enfim. Diga para os nossos telespectadores. Então, eu não vim, né, do berço evangélico. Meus pais eram macumbeiros, né? Então, assim, eu não tinha uma experiência com Deus, né? Mas tinha uma irmã minha, tenho, né, ela, e ela sempre chamava, levava a gente no culto, né? E mesmo assim eu ainda não queria ter essa relação com Deus por ser muito nova. Mas quando chegou aos 14 anos, né, eu fui convidada para uma igreja, que é aqui na Rio Comprido. E chegando lá, eu fiquei maravilhada, né, em ver o culto, a celebração ali, né, a qual eu estava participando. E quando fizeram o apelo, eu fui, né? E foi um momento assim muito maravilhoso para mim, até para os meus pais também, que no caso já é um outro testemunho, né, sobre a vida da minha mãe e do meu pai. E todo mundo gostou muito daquela atitude, porque eles me levavam muito para um centro de macumba, né, a qual eles me entregaram para os demônios lá, né. E então, assim, todo mundo ficou maravilhado com aquilo. Foi uma experiência imensa que eu tive com Deus, que eu gostei muito, né. E a senhora falou que, na verdade, eu ia perguntar, né, até se os pais da senhora tiveram carreira cristã. Não, né? A senhora acabou... No caso, eles
depois também tiveram o seu encontro com Deus, né? A minha mãe foi primeiro do que o meu pai. Ela tinha um testemunho de vida assim, de bebida muito grande, a qual também é um testemunho também da minha vida, né? E ali a minha mãe se fez presente também na presença do Senhor. Creio eu que ela está na glória com o Senhor também. Amém. Então vocês podem perceber, né, que é só o início, tá? Será sucinto, mas nesse início já podemos perceber já o quão ela está feliz, né, pelo fato de ela ter aceitado ao Senhor Jesus. Irmã Michele, a senhora está bem? Sim. Então vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta baseada na segunda pergunta, ou baseada na pergunta anterior. A senhora, né, relatou quando conheceu Jesus, mas eu queria que a senhora especificasse, né, se for possível, como, o que fez com que a senhora reconhecesse Jesus, o que motivou? É até meio engraçado, né? Porque quando a gente somos adolescente, eu nunca nem imaginei que isso poderia acontecer. Eu gostava de um menino e ele era da igreja, né? A qual a mãe, claro, né? Quer sempre que o seu filho se relacione com uma pessoa da própria igreja, da própria, né? Então, assim, ele me convidou para esse evento que estaria tendo, que ele é baterista da igreja, e ele falou para mim que gostava muito de bater, né, bateria, e falou, vai lá me ver. Eu falei, tá bom, vamos lá. Chegando lá, foi eu, uma amiga, que a qual também era amiga dele, então nós fomos lá. E essa foi a motivação, né? Deus trabalha do jeito que Ele quer, né? Eu creio que Verdade. Hoje em dia a gente nem ficamos, né, assim, de namoro, de casamento, nada disso. Mas essa foi a motivação de eu ter chegado lá. Ali, né? ele foi, basicamente, ele foi apenas um instrumento para que a senhora reconhecesse Jesus, né? E porque Deus trabalha de várias formas. Eu perguntei porque existe várias formas, em especial a dor. Muitas pessoas, né, irmão Silva? Muitas pessoas, não estou generalizando, aceitam Jesus na dor. Não que seja ruim, parece que ficou um paradigma, né? Na dor, não que seja ruim. Mas a melhor forma, mas independente da forma que você aceita Jesus, no caso na dor, é bom. Parecia o contrário, né? É bom. Vir para Jesus é muito bom. Então, assim, a gente fica muito feliz por isso, tá? E eu queria fazer uma pergunta rapidamente para o irmão Silvio, né? Rapidamente para o irmão Silvio. Como é que ele conheceu Jesus? Eu conheci Jesus, eu estava com uns 13, 14 anos, né? Eu estava fora da casa dos meus pais, né? Estava morando na casa de uma amiga, né? E eu fui chamado para poder fazer uma visita na igreja, né? E nessa época eu já bebia, eu já fumava cigarro nessa época, né? E eu fui convidado, né? E eu gostava muito de teclado. Legal. Eu ainda gosto, né? Bom saber. E nisso eu fui chamado, convidado pelo um tecladista. No momento que eu fui convidado por um tecladista para ir no culto, eu comecei a pegar amor a Deus, né? E foi feito o apelo ali. No momento que foi feito o apelo, eu peguei, fui lá e me entreguei, né? Me entreguei por inteiro, né? E ali eu comecei a seguir, comecei a ir todos os dias, comecei a ajudar na obra, né? E eu só saí de lá foi porque a igreja acabou fechando. O pastor foi transferido, os membros já não estavam indo, né? E a igreja fechou porque não tinha outro pastor para botar
no lugar do que saiu, né? Aí eu peguei e saí da igreja. Isso que eu ia te perguntar. Então, você não transitou para uma outra congregação? Aí eu não fui, aí eu fiquei parado, que é uma outra... Isso que eu ia te perguntar. Testemunho. Legal. O próximo testemunho, tá, gente? Aí a irmã Michele vai estar do lado dele. Eu ia fazer essa pergunta, né, que está aqui. Se porventura, em alguma ocasião da sua vida, você voltou atrás, né? Mas na realidade aconteceu, né, esse ocorrido, né, com a igreja. E a partir dali mesmo você nem foi mais, né? Aí eu não fui. Aí dali eu comecei a seguir outros caminhos, né? Por eu ser menor, né? Ser um adolescente, comecei a ir pela cabeça que todo mundo achava que era amigo, né? Aí eles falaram, vem aqui, vai ali. Aí eu comecei a ir para baile, comecei a ir para outros lugares, né? Comecei a me intoxicar, né? Com drogas, né? Cheguei até vender drogas também, né? Cheguei até ter arma, já cheguei a ter, né? E nisso foi passando o tempo e eu acabei já me deu vontade de me suicidar na época, né? Foi no momento que eu peguei e conheci ela. E eu conhecendo ela engravidou, né? No momento que ela engravidou, eu comecei a pegar amor pela criança. Nesse momento eu ainda estava na macumba, porque eu cheguei a entrar para macumba, né? Sim. E a minha filha, a primeira filha minha, né, a mais velha, ela começou a me dar força, né, de vontade de largar tudo isso. Aí eu comecei a largar a prostituição, comecei a largar o anel, o cordão, as coisas que eu tinha, né? E comecei a frequentar outras igrejas, fui frequentando, até que chegou num ponto, né? Aí eu fiquei em uma, ficou em outra, que é uma coisa que eu não aconselho, né? Porque eu aconselho estar na igreja, fica na igreja, naquela ali, né? E ajuda na obra, né? E eu acabei que achei esse ministério, né? E gostei, amei os pastores, amei a obra, amei tudo daqui. E estou feliz, porque eu estou mais motivado, né? Eu consegui me apegar mais a Deus, né? E todos os ventos vêm, mas mesmo assim eu continuo firme, né? Aí é isso. Porque esse é o desafio do cristão, do crente, né? Passar pelos desafios, pelas barreiras, né? Porque nós sabemos que não é fácil, mas no final valerá a pena. E eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Silvio, eu vou fazer para Michele. Irmã Michele, a senhora voltou atrás em algum momento depois de ter aceitado a Jesus? Se sim, se voltou, por quê? O que a motivou também a desistir? Como eu gostava muito de estar no grupo, né, dos adolescentes, sempre estava participando de tudo, das saídas, né? E ali foi como eu tinha ele como um namorado, esse menino, né, esse adolescente que me levou até lá, né? E essa nossa amiga, ela ficou muito chateada porque eu acho que ela queria ele também, na época, e contou para o pastor da gente que a gente tinha feito algo que não poderia, né, ter feito. E ali o pastor me chamou para o gabinete, aí falou comigo e tal. E aquilo ali me entristeceu muito, porque eu não queria ter saído. Ele me botou no banco, né? Imagina, né, um adolescente ir para o banco. Ali eu fiquei muito triste com isso e saí. Nisso que eu saí, né, eu já estava beirando já os meus 15 anos, né? E eu fui para a casa do meu pai. Quando chegou na casa do meu pai, lá em Caxias, eu conheci o pai do meu primeiro filho, né? E isso me fez sair
da igreja, porque ele ficava falando coisas para mim. E imagina, né, um adolescente, né, saindo de um ministério, saindo dali da igreja que estava, do amor, do primeiro amor com Deus, porque eu tinha um apego muito grande, eu ia para monte, eu saía para saída. E esse rapaz que eu conheci, que eu já conhecia ele desde criança, ele falava coisas para mim Vocês e se me saía. Ah, tá, vocês... Sim, não, ele não é o pai dos Não, dos meus primeiros. vocês se conhecem desde muito novo. Vocês dois, no caso? Não. O pai do meu primeiro Aham. filho. Com 15 anos eu engravidei. Esse é um outro testemunho também, que, gente, é lindo demais. É Deus mesmo assim, sabe? E a Col também faz parte desse que eu vou falar aqui agora, né? Entendi. A senhora falou assim de uma forma tão contagiante, né? Que eu tô entendendo de quem a senhora estava falando, mas ela falou de forma tão contagiante que eu achei que por alguns segundos achei que era o Silvinho que conhecia. Foi muito contagiante. Deus na vida, né, da gente. Mas foi tão contagiante de verdade. Eu tô ouvindo a senhora aqui. E aí o que acontece, pessoal? Eu vou para a segunda parte, tá bom? Das perguntas. Diga-se de passagem, perguntas mais profundas, porque elas estarão relacionadas, na realidade, ao testemunho que a irmã Michele ela contou aqui no Ministério Projeto Vivo, tá? Sucintamente ela vai respondendo e posteriormente vocês terão a possibilidade de assistir na íntegra, tá? O testemunho da irmã Michele. Enquanto isso, para você que chegou agora, tá ok? Para você que chegou agora pela metade do caminho, queremos fazer um pedido especial para você. Vai aqui inscreva-se e ajuda-nos, se possível, se inscrever no nosso canal. Estamos aí nesse processo inicial com o objetivo de propagar belos testemunhos de vida, né, como da nossa querida irmã Michele com seu esposo, propagar o Evangelho de Jesus e ajudar pessoas, né? Inclusive, queremos pedir a oração dos amados para os nossos missionários que estão no campo do Espírito Santo. Pedir oração, de novo. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para pedirmos aos amigos, irmãos, aos amados, que ajude-nos em oração com os missionários, com os missionários que estão no nosso campo, um em Espírito Santo e outro em Rondônia. Ajuda-nos com força. Amém? Então vamos lá, vamos para a segunda parte então de perguntas. A senhora está pronta? Sim. Pessoal, vamos para o segundo tempo. Senhora? Amém. Amém. Então vamos lá. Irmã Michele, nós sabemos assim que a senhora passou por uma dificuldade, né, de saúde, né? E isso acabou incentivando, né, a desmotivá-la em algumas coisas da vida, né? Tristeza, acredito, que passa né? Tristeza e dentre outros sentimentos, talvez frustrações por alguma coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer à senhora é o seguinte, permita-me fazer essa pergunta, por favor. Como e quando você se deu conta, irmã Michele, que acarretava em sua vida a doença, ou a doença que a senhora falará depois? Creio eu que estamos falando a mesma língua, né? Eu tenho 3 anos, vai fazer 4, né? Nessa pandemia, teve um culto na casa da minha amiga e lá o pastor fez o apelo, né? Novamente, depois, claro, de tantas frustrações, né? De cada coisa que eu passei fora da presença do Senhor, né? Que o testemunho é grande. Então, assim, lá ele me chamou, né? Eu voltei para Jesus e eu estava grávida, mas eu não sabia, né? E muitas dores,
botava o pé no chão, não conseguia. Mas não imaginava, né, o que poderia ser isso. Nunca cacei um médico. Sempre falando, não, vou ir. Nunca fui. E nisso veio uma bebê, veio uma criança, né? E lá, quando chegou lá os médicos fazendo exames, tal, eles não me diziam o que era. Mas eles falavam para mim, olha, tem um probleminha, né? Não sei se a senhora está conseguindo entender, mas eu não conseguia entender o que era. Quando chegou na hora do parto, lá na hora do parto mesmo, eles falaram para ele, olha, a gente não vai poder fazer a ligadura nela, porque ela está toda podre por dentro. Toda podre por dentro. Tanto exame, eles não me falaram o que seria isso, causado a isso. E as dores, né? Por conta, e eles não me falavam. Aí foi fechado, tudo direitinho, a bebê nasceu, a gente fomos para casa. E foram muitas dores, né? Passado, o resguardo, né? Até a minha operação, que foi uma cesárea, ficou um pouco aberta, quase um dedo aberto. E ali o cheiro era muito terrível. Mas aí, tomando antibiótico, deu um jeitinho, ficou melhorzinho um pouquinho, melhorei, levantei, né? E vamos voltar de novo a caminhada para Jesus, né? Quando deu uns 6 meses, eu não conseguia botar o pé no chão, de tanta dores que eu sentia. Era dor ali, era dor aqui. Eu falei, meu Deus, que dor é essa no estômago? Mas, para mim, tudo era o estômago, né? Achava que era eu até esqueci o nome agora, que dá no estômago. E não era isso. Mas, eu, em vez de caçar um médico, não, tomar um remedinho aqui, vai melhorar, vai passar. E muitas dores nas costas. Aí eu fui para o monte com a minha cunhada. Chegando lá, um irmão falou para mim que eu levantava da cama e sentia muita dor. E que tinha algo no meu estômago. Fez de tudo para mim poder vomitar aquilo. E nada. Ele falou assim, olha só, você vai chegar em casa, a senhora vai vomitar terrivelmente. E isso vai passar. Aí comecei a vomitar. Mas passou-se um tempo, deu aquela melhorada, né? Chegou o ano novo. Aí a gente ia passar o ano novo na igreja e começou as dores, os enjoos tremendo numa vesícula, né? Que eu não imaginava que ela estava inflamada a tal ponto. E ali eu passei muito mal. Fiquei 4 meses em cima de uma cama passando mal. E só emagrecendo. Ele está aqui, ele é meu testemunho, minha testemunha, claro, Deus. E ali eu já não conseguia comer mais nada, só emagrecendo, e dores em cima de dores. Eu gritava, mas gritava muito. Eu pedia a Deus até a morte para poder, que eu não queria mais sentir aquela dor, né, que era infernal demais. E nada. E exames, os médicos não sabiam falar o que era, né? E demorou muito até que uma benção do Senhor apareceu na minha vida e falou assim, vai lá, que era um vereador, aí vai lá que ele vai te ajudar. Aí, chegando lá, tinha uma irmã da igreja, falou assim, não, você vai para a posse agora, que o teu caso não é nem mais caso de você fazer exames, vai direto. Chegando lá, eles fizeram, falei, a dor, constatei, né? Falou, não, vamos fazer um exame para ver de sangue. Aí fizemos um exame, já estava dando além do exame, além do que eles falam para ter ai, meu Deus, como é que dá o nome de um... Ai, Jesus. É um pequeno número, uma numeração lá que eles pedem para poder manter, né, o exame. Chegando lá, estava dando mais. Aí, vamos fazer exame daqui, vamos passar pela tomografia para ver. E eles nada de me falar o que era, nada de me falar, até que uma doutora muito de Deus chegou lá para mim e falou assim, olha só, você sabe que seu caso é grave. Essa vesícula está inflamada.
A gente não estamos conseguindo achar ela. Você vai ter que passar por outra e com um contraste, com remédio, né? A qual aquilo ali me deixava muito mal toda vez que eu ia fazer essa tomografia. Chegando mais perto, ela chegou perto de mim e falou assim, olha só, não tem outro remédio para você a não ser um corte. Você vai entrar na faca, não tem como. Meu Deus, eu vou morrer. Como é que eu vou deixar tanta criança? Mas, chegando lá, né, mais para frente, eles viram que não... Eu já estava tão mal, que até o meu sangue já tinha se esgotado. Precisou de doadores de sangue, né, porque o meu sangue ainda, para poder completar o negócio, o testemunho, meu sangue ainda não é um sangue fácil de achar. Eles não tinham na hora, teve que precisar de doadores, 10 doadores para poder eu conseguir esse sangue. Eles iam procurar em outros hospitais. Mas Deus foi tão tremendo que eu consegui mais de 10. E um dos doadores era meu filho e uma filha de uma paciente que estava lá comigo na hora também, que foi fazer estava lá pelo mesmo objetivo, né? E chegando lá, eles marcaram a cirurgia, mas não pôde fazer por conta desse sangue. Mas eu já estava muito mal, muito mal. Eles me levaram para a sala, chegaram lá, conversaram comigo, tentaram não me botar tanto medo, né? Porque eles também não queriam dizer qual era da doença, né? E eles falaram, olha, você volta para lá, que a gente vai precisar desse sangue e para você poder chegar na mesa de cirurgia, você tem que chegar bem, porque senão a gente pode perder você, devido você não ter sangue o suficiente para a gente poder te abrir. Aí tá, voltei. Quando se passaram uma semana, eles vieram e falaram assim, olha, agora chegou a hora, vamos fazer essa operação. E chegando lá, eu super calma, porque eu já tinha orado, já tinha falado com Deus, né, o tanto que eu queria voltar, né, e estava confiante nesse Deus poderoso que eu ia voltar, né. E na hora, eles fizeram a operação, conversaram comigo direitinho. Eu tô crente que eu tô viva, né? Tava crente que eu estava viva lá na mesa de operação. Quando eu acordei com eles, né, falando, tentando me acordar, e eu nada de conseguir abrir o olho. Aí eles falaram comigo, olha, a gente quase te perdeu. Vai é um milagre. Eu nem sabia quantas horas eu saí de lá, era 6, né, da manhã, 9 horas da manhã, para poder operar, já era noite. Eu nem sabia que tempo tinha passado. Foram 9 horas de operação, né? 9 horas de operação. E lá eles falaram para mim, olha, você é um milagre. Eu não sei nem como você está viva. E eu querendo entender tudo aquilo, porque eu estava vendo que eu estava viva. Eu falei, não, mas eu estou viva. Eu quero falar. Ele não pode falar muito, você tenta se acalmar. Você vai para uma sala. Eu falei, não, eu quero voltar para a sala. Não, eu quero voltar para a sala onde eu estava. Ele não pode, você vai ter que se recuperar, porque a gente quase perdeu você. Não tem como. Aí eles me levaram para uma sala para me se recuperar, que o nome é... Eu esqueci também. Aí é uma sala onde as pessoas se recuperam de uma operação muito grande, né? Que foi uma operação de vesícula, mas a vesícula estava inflamada. Eu estava... CTI, é isso aí o nome. Eu tive que parar lá no CTI, né? Então, assim, foi bem grande essa operação, a qual acho que é 21 pontos, muito grande, a qual eu estou toda costurada por dentro. O fígado foi cortado, o estômago foi cortado. Isso tudo eles falando comigo e eu querendo entender o que tinha acontecido. Eles tiveram que tirar tudo de dentro de mim para fora, para lavar, porque estava tudo em pus, né? Já estava tudo dominado, né? Pelo
um câncer, a gente sabe que isso é um câncer. Eles não trataram assim na hora lá, não sei se foi para não me assustar, ou o medo deles, não sei como é que foi lá na hora. Mas eles falaram que foram muito pus. Eu estava toda ruim por dentro, que eles quase me perderam por conta disso. Costuraram o meu intestino, né? E o meu pulmão estava todo já tomado também por esse pus, né? O meu rins. Então, assim, eles ficaram com muito medo de me perder. Eles não queriam nem me deixar levantar, porque eles falaram que eu estava igual um bebê, recém-nascido, tinha acabado de nascer. Então, o medo deles era um tremendo, né? A qual eles tinham medo de me perder. Portanto, eu fiquei 3 meses internada, fora os 2 que eu já tinha entrado, né? E fiquei mais um que eu tinha entrado, fiquei mais 2 por conta dessa operação, porque quando eu levantava, assim, foi uma coisa mesmo tremenda, que eu creio que só Deus faz isso. Eles não sabiam de que forma eu ia voltar depois daquela operação, como ia ficar por dentro, né? Abriu um buraco na operação e ali aquele pus começou a sair para fora. Que eu creio que foi Deus, porque para eles aquilo ali era impossível, que não podia sair. Ou eu morria com aquilo, ou aquilo ali não podia sair. Um dos médicos falou, mas isso é impossível, está saindo. Por que abriu esse buraco? Né? E ele veio até mim, olhou, e eu estava toda, tomada por aquele pus. Eu pensei que tinha até uma goteira caindo em cima de mim. Eu falei, no hospital, goteira? Me molhou todinha e chamei ele. Ele veio correndo, viu que era pus. Aí eles começaram a me dar mais remédio para poder, parar aquilo, mas aquilo não parava. Aí aquele buraco onde abriu um outro, mais embaixo na operação, que esse foi mais tremendo ainda, que esse pus, toda vez que eu levantava, porque eu tinha que ficar deitada, que eu levantava, ele descia como se fosse uma bica aberta. Ele está aqui, é minha testemunha. Tinha que vir, botar várias gases, enfim, eles botaram, eu até esqueci o nome de um outro paninho que enrola para poder, atadura, botavam para poder ficar, para poder não, porque aquilo ali lavava o chão assim e sujava tudo aonde, né? A qual eu tive que ficar com um dreno, né? E fizeram um buraco ao lado, fiquei com um dreno para poder drenar o fígado, porque o fígado estava tomado. Eles falaram para mim que só o meu fígado parecia que cabia dedos dentro, com esses buracos de pus, né? E eles botaram um dreno para drenar o fígado e para drenar a barriga, devido. Ele chegou perto dele e falou para ele que tinha bolas de pus dentro da minha barriga. Então, assim, a gente sabe como esse Deus é tremendo e maravilhoso, a qual ele me tirou da morte, da mão da morte. Eles disseram lá que, para eles, eu ainda estava viva, mas ali já não estava mais. Inclusive, era a pergunta que eu iria fazer, mas a senhora já respondeu. Né? E uma outra pergunta que eu ia fazer é, qual era... A senhora também já respondeu. Qual era a expectativa dos médicos? Expectativa no sentido de esperança, né? E a senhora disse que os médicos, na verdade, não tinham expectativas nenhuma, né? E é interessante porque eles utilizaram a palavra que os cristãos usam muito, milagre. Eles me trataram assim, como um milagre. E assim, pessoal, eu amo testemunho. Vocês observaram que eu fiquei aqui só ouvindo, só meditando, porque desse detalhe eu não sabia. Então eu me senti na obrigação de ouvir com carinho. E quando eu estava ouvindo, me vinha na mente, irmã Michele, Deus cuida nos seus maiores e mínimos detalhes. Deus cuida dos seus maiores e mínimos detalhes. Às vezes
a gente acha, às vezes, tá, gente? Acha que Deus esqueceu de nós, né? Ainda mais Ele quando... não esqueceu. Não, jamais. Ainda mais quando a gente sente muita dor, né? Mas Deus não esquece dos seus. Tudo tem um propósito, né, irmã Michele? Verdade. Tudo tem um propósito. Então, Deus cuida dos seus maiores e mínimos detalhes. Sou estranho, né? Seus maiores e mínimos detalhes. Mas Ele faz isso na nossa vida, né? E lá na frente a gente entende tudo o que Ele fez. Tanto que, eu quero fazer uma pergunta à senhora. Deixa eu ver se eu pulo um aqui. A pergunta que não quer calar, eu até botei aqui. 2 perguntas em uma. Como, baseado nesse testemunho da senhora, né, da restauração da saúde, né, de uma grave doença, diga-se de passagem, os médicos, eles não chegaram, eles deram o laudo. Eles deram o laudo do que se tratava na época. A senhora falou que eles estavam com medo de mencionar o nome da doença, foi isso? A doença, verdade. Eles não chegaram a mencionar esse nome, mas deu para perceber na fala deles, né? O medo que eles sentiam de eu ter voltado, mas morrer após a operação. Isso era um medo que eles tinham. E cada vez que eles iam lá tentar falar comigo, que eles viam que eu estava bem, que eu estava viva, eles saíam. Uma da médica que participou, ela falou: eu participei, eu não consigo acreditar que você está aqui. Para onde eles me mandaram, já era praticamente de lá para morte, né? Pois foi o que eu entendi, o que ela falou. Ela saiu gritando, ele não estava ainda do meu lado. E ela saiu gritando, saiu do meu lado gritando: como pode? Ela é tão forte, ela é um milagre. Ela é um milagre. E saiu gritando, né? Desse jeito. Foi maligno, foi uma doença maligna, né? Porque descobriu depois, né? Já tinha perdurado na senhora, no caso, dentro da senhora. Eles não trataram isso como um câncer raizado, né? Mas para eles, eu acho que foi tanta novidade assim para eles de ter me visto daquele jeito viva, Entendi. Né? Que eles preferiram, acho que nem tratar como isso, só o exame que está na mão deles, que eles devem saber o que é, né? Então agora vocês vão entender o que eu quero entender também. Como o Ministério Projeto E Vivo, assim, quero entender na íntegra, tá, pessoal? Na íntegra. Quero conhecer mais. Porque, assim, esse testemunho não está apenas me edificando, né? Como eu falei, repito, eu fiquei aqui ouvindo o testemunho da nossa irmã Michele com carinho, por entender que esse Deus é tremendo, eu falei. E eu sei que esse testemunho, ele irá expandir para todos os ares, de todas as regiões, de todo lugar, de todo mundo. E eu sei que esse testemunho vai ajudar muita gente a voltar a ter fé. Preste atenção, pessoal. Irmã Michele, estamos acabando. Para aguçar mais a nossa fé, a fé dos nossos telespectadores que estão em toda a redondeza. Não só na geografia aqui das redondezas, mas de todo o mundo, que vai alcançar o mundo, né? A internet, ela possibilita isso. Então, diga para nós, relacionado à restauração da saúde da senhora, como o Ministério Projeto E Vivo entrou? Como foi que o nosso pastor Luiz Carlos, né, juntamente com o nosso vice, como eles conheceram a senhora? Através de quem? E a pergunta que não quer calar: por que conheceu a senhora? Claro, eles me mandaram para casa, tiraram o corpo fora, né? Porque eles iam ter que me abrir de novo. Ele chamou, ele falou, não me falaram que eles tinham que me abrir de novo por conta dessas bolhas que estavam crescendo mais e mais e mais. E me mandaram para casa, sem pena e sem dó, tipo assim, vou lavar minhas mãos,
porque ele não quis assinar para poder ser operada de novo, porque eu poderia morrer, era 20%, né, de que eu tinha para poder ficar viva. Vocês caso, ouviram, né? 20%. Era morte, né? E eles me mandaram para casa. Quando chegou em casa, não sei se você sabe, né? Acho que eu já contei isso aqui, que a minha mãe era pastoreada pelo seu pai, que no caso é o pastor, né? E a minha tia, que congrega aqui, né? E eu não sabia de nada. Para mim, ela não estava sabendo de nada, né? E ela chegou lá com o pastor, e sendo que eu já estava em casa e eu estava conversando com o Senhor que eu não queria voltar para a igreja que eu era, mas para fazer a vontade de Deus, eu caminhando, era mais perto. Eu falei, Senhor, eu quero ir costurada mesmo, eu quero me levantar daqui, quero ir lá te adorar porque eu estou viva. E conversando isso com Deus, quando o pastor chega lá, com um propósito, eu falei, eu não acredito, esse Deus, ele trabalha tão profundo que ele chegou lá. E foi a primeira vez que a senhora viu ele, assim, face a face, pessoalmente? Eu já conhecia o pastor? Já conheci o pastor, por ele ser o pastor da minha mãe, né? E pastor da minha tia. Então, eu já conhecia ele. Aí, quando ele chegou lá, com uma proposta para mim, de eu fazer parte daqui por 3 anos. Foi assustador, não foi? 3 anos e meio. Eu falei, 3 anos e meio, trocar de igreja, como vai ser assim? Eu falei, nossa, muito longe, não sei nem onde fica. Como é que vai ser isso? Mas ele foi lá, me explicou, eu fiquei rodando. Um desafio. Cabeça, um desafio muito grande para mim. E ele foi embora para casa, né? E eu fiquei pensando. Ele falou, não, você não vai essa semana. Quero que você pensa com carinho, né? Vê, mas ele me explicou de boa. E eu fiquei pensando, eu falei, eu não vou, porque vai ser 3 anos e meio. Como é que vai ser isso? Mas uma coisa veio no meu coração e falou assim, você vai. Eu creio que foi Deus. E eu vim. Quando chegou aqui, né? Que eu recebi a oportunidade para poder contar um pouco desse testemunho, o pastor Júnior pegou e falou comigo, profetizou na minha vida que esse papel aqui chegaria na minha mão com uma cura, que eu estaria curada, né? Então, assim, quando ele falou isso, eu falei assim, nossa, eu vi tanta gente morrendo. Repete de novo, pessoal. O pastor Júnior chegou para mim e profetizou falando que eu ia buscar o papel, dizendo que eu estava curada. E nesse papel não vem dizendo nada sobre câncer. Glória a Deus nas alturas. Nada. Eu até pensei, eu falei assim, eu vou levar na doutora que me assiste para poder ver se ela fala a mesma coisa que eu estou lendo aqui. Que ela chegou lá e falou assim, olha só, aqui não tem nada relacionado que você teve um câncer. Como pode? Está escrito aí que foi tirado a vesícula, né? Eles têm um nome aí até engraçado aí, mas não consta nada dizendo que é um câncer. E aqui foi profetizado isso. Aqui o nosso Deus trabalhou. Aqui, né? A qual eu creio que esse testemunho vai rodar o mundo e vendo o milagre que Deus fez através de um profeta dele. Através, né, dos pastores que ele botou aqui para poder salvar vidas, né, ajudar vidas a se levantar aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E para não ficar só nas nossas palavras, tem outra aqui. Tem outra aqui, ó, Josué, eu não sei se vocês vão conseguir. Milagre, Senhor, uma palavra que
aqui, ó, Josué, eu não sei se vocês vão conseguir, na edição, focar aqui, ou trazer com zoom, né? Tá bem distante, né? Mas depois a gente mostra com mais detalhes. A irmã quer mostrar mais um aqui, deixa eu ver, esse aqui. Que eu vou colocar aqui na hora da edição. Vou deixar mais um tempo aqui, mais alguns segundos. Então tá aqui, gente. A prova cabal do milagre ocorrido na vida da nossa irmã Michele. Cuidado. Irmã Michele, testemunho lindo, mas infelizmente está quase acabando. Infelizmente. De novo, que eles vão cortar lá. De novo, hein? Você vai achar que eles vão cortar, eles vão editar isso aí. Irmã Michele, estamos nos aproximando do fim, né, desse processo de pergunta. Estamos inteiramente impactados, não só eu, mas principalmente, né, os nossos telespectadores, que para eles é um testemunho novo. Né? Eu sabia, mas não assim detalhadamente. Então, assim, eu vou falar para vocês. É impactante porque isso nos faz acreditar, como eu falei anteriormente, repito, que Deus ele tem um plano e o seu planejamento na nossa vida é sempre para o nosso bem. É sempre para o final feliz. Né? O planejamento de Deus para nossas vidas é sempre para um final feliz. E eu fiquei pensando aqui que realmente esse Deus é tremendo. Então, para você que está ouvindo esse testemunho e que está passando por algo parecido, né, ou não, né, independente da área, da dificuldade que você está passando, tá? Não se esqueçam que tem alguém que está cuidando de você. Eu vou falar o nome desse alguém. Jesus Cristo, Cordeiro. A irmã Michele é um exemplo dentre milhares, se não milhões, de que foram curados pelo poder de Jesus Cristo, baseado na fé. Lembra dessa passagem? Vai, a sua fé te salvou. Né? Jesus curou, a sua fé te salvou. Então, assim, é impactante. E eu quero fazer essa última pergunta, que eu chamo de consideração final. Irmã Michele, o que é o Ministério Projeto E-Vivo para a senhora? Como a senhora foi recebida? Pode falar a verdade. Pode falar. Se falar algo que a gente não vai gostar, a gente corta ali depois. Brincadeiras à parte, pessoal. Olha, eu nunca imaginei que eu ia ser tão bem tratada num lugar, né? E a obediência foi tremenda, ter chegado aqui nesse lugar. O amor, o carinho das irmãs, o amor e o carinho de todos vocês aqui. É muito gratificante esse lugar. Esse lugar é um lugar abençoado por Deus. Amém. E depois os nossos pastores vão contar o testemunho do Ministério Projeto E-Vivo. Né? Que as perseguições elas vêm para todo mundo, né? Inclusive para o Ministério Projeto E-Vivo. E se não fosse a coragem e principalmente se não fosse a vontade de persistir, né, dos nossos pastores, certamente o Ministério Projeto E-Vivo não estaria aqui. Mas como Deus, com seu olhar onisciente, sabe que o Ministério Projeto E-Vivo ele é uma congregação que, além de propagar o Evangelho, como os amados sabem, em especial em lugares onde não tem igrejas, né? Porque o que mais nós vemos
igrejas sendo instaladas em grandes cidades, em grandes centros, metrópoles, onde já tem uma igreja do lado da outra. E o Ministério Projeto Vivo se preocupou em falar de Jesus e montar instalações onde não tem o Evangelho. E Deus, sabendo disso, creio eu que disse, não vai parar esse ministério. E além de propagar o Evangelho, o Ministério Projeto Vivo tem o grande prazer, a satisfação de ajudar pessoas. Também por isso o Senhor, com sua onisciência, deve ter dito, não vai parar esse ministério. E assim como a nossa irmã, ela foi abençoada por Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, né? E também na vida dos nossos pastores, nossos irmãos, muitas outras pessoas serão alcançadas com essas bênçãos. Então, irmã Michele, eu quero fazer só mais uma aqui. Deixa eu falar para o Silvio. Silvio, o que é o Ministério Projeto Vivo para você? Baseado com tudo isso que aconteceu. Baseado em tudo, eu vou começar do início, né? De como eu conheci aqui. Eu conheci através da Michele, né? O pastor chegou lá, né? Ele fez o propósito para ela vir. Eu estava congregando em uma outra igreja, né? Aí ela aceitou o propósito de vir e frequentar aqui, né? No comecinho, o pastor veio buscando ela, né? Levando, trazendo, né? E eu peguei e falei assim, não, eu vou acompanhar, né? Pedir autorização ao pastor para mim sair da igreja, né? Que eu ia acompanhar ela na mesma igreja do que ela ia estar. Porque ela também estava impossibilitada ainda de ficar caminhando sozinha, as crianças, né? Então eu passei a vir frequentar junto com ela. Ela só estava vindo só os dias de domingo, né? Aí conforme foi passando, eu peguei e falei assim para ela, não, a gente vamos fazer assim, não vão pedir o pastor para poder ficar buscando, mas você está podendo andar, vamos andando, porque caminhando você vai se recuperar mais rápido, porque a caminhada só é devagarinho, né? E eu passei a vir com ela, caminhando, né? Aí fui vindo com ela e conforme eu vim frequentando junto com ela, eu fui começando a pegar amor, né? O carinho dos irmãos, né? O carinho do pastor, né? E isso eu fui me apegando, né? A todos os irmãos daqui, né? E isso foi me incentivando mais ainda a eu vir a estar presente na igreja, né? Me deu mais foco, né? Então comecei a gostar do ministério, né? E daí para cá, agora eu venho todos os dias de culto eu venho, né? Não gosto de perder, né? Porque agora o ministério, esse ministério agora está fazendo parte agora da minha vida, porque muitas bênçãos veio acontecendo na minha vida logo depois que eu entrei aqui, né? E Deus foi movendo pedra, ele foi, as coisas faltavam dentro de casa, eu orava, ficava aqui, e Deus ia lá e abria a porta, quando não abria uma porta aqui, abria outra ali, e Deus foi provendo. Tudo que eu precisei, Deus foi me dando, né? Não só a mim, também a família, né? E eu acabei me apegando, e agora não tem como largar. Gente, tudo isso é para a glória de Deus, tá ok? Para o enaltecimento da glória de Deus. Tudo isso, né? Como eu falei e repito, o Ministério Projeto Vivo é uma igreja que tem sido muito abençoada por Deus, né? Por ele saber dos bons propósitos que esse ministério implantou, né? E o quão ele ficará na vida das pessoas. Então, eu quero agradecer aqui,
Irmã Michele, muito obrigado, tá? Repito, não foi apenas para os telespectadores, mas eu fiquei impactado. Eu fiquei É Deus mesmo, né? É Deus mesmo. Testemunho. impactado com o poder de Deus na vida da senhora, né? E a gente fica lisonjeado por esse processo de restauração ter acontecido na Igreja de Jesus, aqui nessa pequena congregação. Quem vir com problema pode crer que vai ser curado no nome de Jesus. Pode crer que vai ser porque curado. aqui tem homens de Deus. E Deus tem abençoado, exatamente, ultimamente o Senhor tem operado maravilhas, milagres aqui nesse lugar. Eu Entende? sou um deles. Tá aqui, tá vendo? E assim, a gente fica muito agradecido. E eu queria falar para a senhora que esse desafio de 3 anos vai ser pouco para a senhora. A senhora vai querer ficar aqui 3 anos e meio, mais 3. Eu nem vou sair mais. Ai, tá vendo, gente? Tá vendo? Então eu quero agradecer, tá bom? A vocês. Amém. Glória Obrigado. a Deus. Eu que agradeço a todos os irmãos, né? Agradeço esse Deus maravilhoso por ter me botado aqui, porque eu fiquei com muito medo de voltar para trás, né? Por conta de eu não querer mais ficar na igreja que eu estava. Então, Deus, como conhece a gente, né? Ele já tinha esse plano todo aqui, né? Para mim poder ser pastoreada pelo pastor que foi da minha mãe e que é da minha tia. Então, para mim, é uma honra muito grande mesmo estar aqui com vocês. Obrigado. Pessoal, vamos encerrar aqui, mas se vocês quiserem assistir de novo, tá? Fica à vontade, fica no círculo. Assiste quantas vezes vocês quiserem. Mas aí, não deixam de se inscrever, ajuda-nos nessa. O propósito do Projeto Em Vivo é propagar o Evangelho a toda criatura e ajudar pessoas. Então, ajuda-nos para você poder ficar ciente das notificações, tá? Dos conteúdos que iremos pôr no nosso canal. Tudo bem? Eu não sei se vai ficar aqui embaixo ou aqui em cima, mas não é embaixo, no YouTube é embaixo. Tá? Inscrevam-se.